Olá! Neste vídeo de hoje eu vou comentar mais um pouco sobre essa característica da sociedade atual, que é expressar uma frieza que vem sendo cada vez mais recebida através de notícias, informações, como essa ação, outra atrocidade, né? São várias diariamente que nós recebemos pelas mídias digitais ou até mesmo as tradicionais que andam a galope agora das mídias digitais, exacerbando o sensacionalismo, né? Às vezes com uma crueldade. Eu me recordo de um caso que me deixou muito chocada. A mãe tinha perdido um filho no tiroteio e os repórteres, ou o repórter de um canal específico, com uma frieza, entrevistando essa mãe, sem respeitar a dor, né? Tudo para ter o furo da reportagem. Não que isso não fosse praticado antigamente, mas tinha sutilezas, né? As notícias tinham uma certa maquiagem, até porque o mundo era outro, dominado por outras empresas, né? As empresas das mídias tradicionais têm sofrido bastante, algumas têm já começado a se adaptar, a se transformar, porque o mundo está mudando, né? E temos que pensar no futuro, mas saber para onde nós estamos caminhando, né? Algumas dessas empresas, essas corporações, elas só visam o lucro, manter-se no mercado, lucrar, enriquecer cada vez mais. Mas isso gera consequências, e são essas coisas que nós temos que refletir para poder vivermos melhor uns com os outros, né? Apreciar a vida. Então, existem várias teorias para a gente escolher caminhar, né? E nós, como indivíduos, como pessoa, como cidadão, nós precisamos fazer escolhas também pessoais de vida, né? E é mais ou menos sobre esses assuntos que nós vamos conversar hoje neste vídeo. Então, vamos praticar? Em alguns vídeos eu tenho já começado a comentar sobre teorias, conceitos, e assim, é tanto conhecimento, é tanta informação, que é preciso a gente saber lidar com isso, né? Eu tenho começado a exercitar esse tipo de habilidade, de como oferecer um conteúdo de qualidade, valoroso, no sentido de que é preciso escolher as virtudes, né, da sabedoria, da honra. Mas o que é a honra, né? É você ter aquele compromisso com suas palavras, né? É algo que no período medieval era muito valorizado, e com o período industrial, do capitalismo, da burguesia, né? Que por hora ficaram palavras soltas, mas a burguesia ainda é a classe dominante, pelo menos por enquanto. E enquanto não há uma transição aí da vida, né, que tem começado, porque a vida é movimento e a história também é movimento, né? Nenhum império é eterno, porque há as transformações. Por mais sábio que seja o imperador ou a hegemonia dominante, há uma dialética aí da vida e da história, né? Da história humana, e que pede transformações e vai cavando transformações. Agora, uma ação ruim ou perversa vai gerar sempre consequência. E é isso que a gente quer transformar, né? Que o caminho para onde nós possamos ir, ou para onde nós vamos forçosamente, não seja um caminho ruim, né? Desastroso,
ou até mesmo destrutivo, né? Isso pode acontecer. Nós temos armamentos nucleares, nós temos por aí várias ameaças, riscos, né? Enfim, são discussões, é um parênteses. Então esse é o desafio, né? A honra, a palavra, né? As virtudes. E nós não somos ensinados desde pequenos, mas, né? Antigamente ainda tinha, né? A minha geração pegou um pouquinho disso, mas nós não somos ensinados a cultuar a palavra. Se eu falei, fiz uma promessa, eu vou cumprir. Então, como retornar a esses valores sem ficar apegado no passado? Porque é o futuro, né? O futuro é outra coisa, é outro convívio. O futuro forçosamente nos convida a convivermos com a diversidade. Eu falei da diversidade em vídeos anteriores, né? E isso vai ser, essa palavra vai ser sempre aqui referida, porque é uma das minhas teorias, é o respeito à diversidade, ou filosofia também, né, de vida, o respeito à diversidade. É difícil porque nós somos prenhes de preconceitos que herdamos e às vezes até que criamos durante o caminho pelas nossas escolhas. Mas o legal é a gente poder ter consciência das nossas escolhas, né? É também uma palavra que eu me remeto muito aqui nos meus vídeos, que é a consciência do lugar, né? Essa consciência da nossa vida, e que é um processo que tem a ver com a psicologia, né? Com os conhecimentos sobre a mente. Mas enfim, eu quero iniciar, ao menos um pouco deste vídeo, com 2 questionamentos do Darcy Ribeiro. Pode uma nação viver e prosperar debaixo de tamanhos escândalos e de tão desavergonhada sangria de seus bens? Pode uma nação formar novas gerações de cidadãos prestantes debaixo do exemplo de tamanha desfaçatez e impunidade? Nossa, tão atual, não é verdade? Darcy Ribeiro publicou esse livro em 1995. Uau! E é muito atual esse questionamento dele. A teoria dele, não só expressa nesse livro, O Brasil como Problema, né? Até porque o Brasil até hoje praticado não é o Brasil para os brasileiros, para a brasilidade, né? Mas há sempre as exceções e a luta por viver nesse país tão grandioso, tão diverso, ainda tão desigual, mas estamos em luta. E hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, nada mais do que trazer exemplos de bravura. Não é uma mulher em si, é um homem, mas que lutou pelas brasilidades, né? E tem um pensamento tão atual. E o Dia da Mulher é um dia de luta, mas é um dia para reconhecermos e agradecermos. Eu estou aqui mais fazendo esse vídeo em agradecimento pelos corajosos, né? Porque a mulher, os movimentos da mulher, esse dia nasce da coragem das mulheres em lutarem por melhores condições de vida e por serem tratadas de uma maneira igual, como trabalhadoras e como ser humano, né? Sem ser o objeto. Ainda há muita discussão para a mulher deixar de ser objeto, né? Nas visões religiosas, nas visões sociais, políticas e econômicas. Mas eu quero retomar esses 2 questionamentos do Darcy Ribeiro, porque é o que nós estamos vivendo hoje, né? Escândalos e mais escândalos, pandemia, mais de 265 mil mortes, 266 mortes. Uma semana mais trágica da pandemia, aí um caminhoneiro arrasta uma moto com um homem, tentando até derrubar o homem que tinha pulado, o motorista da moto, a esposa dele, enfim, veio a óbito.
é um drama diário, né? E o que é que leva essa frieza das pessoas, né? Que muitas vezes estão aí doentes por causa do sistema social que nós vivemos, né? Então, são coisas que nós vamos sempre comentar aqui, refletir, né? E para além da discussão das mídias digitais, que elas reproduzem a realidade concreta, vivida, vivenciada, né, diariamente, né? Mas ela também cria novas relações, novos hábitos, costumes. Eu defendi na minha tese de doutorado que o lugar é ação humana e o lugar vem dos hábitos, né, diariamente. Então tem os lugares autômatos que nós, mesmo conscientes de nossas práticas, nós às vezes reproduzimos porque os objetos nos influenciam, né? Esses objetos digitais influenciam a velocidade, então você não pensa sobre as coisas. Em algumas práticas, né? Você passa direto no celular, você quer que as coisas sejam rápidas, mas tem um mundo devagar também, né? E o convite à sabedoria e às virtudes também é um tempo devagar, né? São sobre essas coisas que nós vamos refletir aqui, né, nos nossos vídeos, nessa ciência popular. Enfim, é essa ciência popular que eu estou tentando praticar, né? Popular no sentido de compartilhar, de divulgar, de disponibilizar conhecimentos de uma forma também simples, banal, comum, mas tentando ali, né, fazer com que a gente possa buscar caminhos mais ricos, enriquecedores de virtudes, né, de valores sociais, onde nós possamos conviver com o diverso. A filósofa Hannah Arendt, né, Hannah Arendt, me ensinou que a política é a convivência com o diverso, né? Então, nós temos política pessoal, nós temos política profissional. Querendo ou não, a gente escolhe uma política de convivência com as pessoas. E quando a gente não escolhe, nós somos arrastados, desastrosos, quando nós não temos uma estratégia clara de convivência. Então, isso e muito mais nós vamos aqui compartilhar. Né? A gente tem essa manhã do nós, mas é porque não é eu exatamente assim. Eu leio, né? Darcy Ribeiro, Hannah Arendt e tantos outros, né, que me ensinam, né, que me dão os meus tesouros. Então, continue andando.